Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agentes da imigração invadindo uma casa na Pensilvânia e prendendo uma pessoa durante a operação do ICE. Brasileiro denuncia maus tratos em um centro de detenção apelidado de Alcatraz do Jacarés, nos Estados Unidos. Em New Jersey, uma nova proposta de lei quer proibir o uso de máscara por agentes federais durante operações nas ruas do estado. Em Washington, D.C., Ghislaine Maxwell, associada a Jeffrey Epstein, se recusa a responder perguntas em depoimento na Câmara. E Jair Bolsonaro aparece em 74 arquivos ligados ao caso Epstein. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. Se você ainda não fez o download, se você não baixou ainda a SBT Plus, não perca tempo, faça isso agora mesmo. Aponte o seu telemóvel, o seu celular, o seu cellphone para esse QR Code que está aqui nesse cantinho. Apontou para cá, você vai ser redirecionado a SBT Plus. Lá você pode ter acesso a milhares de conteúdos em língua portuguesa. E o melhor, língua portuguesa com seus sotaques. Sotaques de Portugal, do Brasil, de Angola, Moçambique, enfim. Você que fala português vai se sentir em casa no nosso streaming SBT Plus. E nós estamos também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Uma operação do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos virou vídeo viral nesta semana em Eagleville, na Pensilvânia. Em imagens enviadas à rede de TV americana NBC10, agentes federais do ICE usaram máscaras e sem identificação clara aparecem arrombando a porta de uma casa dentro de uma residência. Uma mulher filma o momento em que a porta é quebrada enquanto seus irmãos mais jovens choram ao fundo. No final da ação, uma pessoa foi levada sob custódia pelos agentes do ICE. O vídeo que circula nas redes sociais e foi publicado pelo canal NBC10 levantou questionamentos sobre as táticas usadas por equipes federais em operações contra imigrantes. As imagens mostram a tensão dentro da casa e o choque dos moradores com a entrada repentina dos agentes de imigração. Autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre o mandado ou as razões que levaram à ação em Eagleville, e o ICE não se pronunciou oficialmente sobre o caso até o momento. Vamos acompanhar o vídeo desde o começo, aonde os agentes, eles arrombam a porta e ali diálogos com as pessoas que estavam dentro. Record! 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 You guys are all going to hell, man. Stop fighting! No. You're going to hell, man. Hold it. Hold it. Hold it.
Wait. Stay in the room, please. No, no, this is my house. This is my house. Stay in the room, please. Why do you do this? Why do you break families apart? Why? You don't have kids? You don't have a family? Why do you do this? Do you think this is okay? I know you feel something. Hey, go! No. Stop crying! Got him! Call your mom. Call your Last mom. corner. Why, man? Why? Do you have kids? If he would have just, No, but listen. Do you have kids? I'm not here for You're kids. evil. I'm You're not here for evil. children. God has a special place for you guys. I hope you know that. No. Don't hurt him. Don't hurt him. You're hurting him. What do you mean? O brasileiro Anderson Crivellaro afirma ter sido vítima de maus tratos enquanto esteve detido por agentes de Immigration and Customs Enforcement dos Estados Unidos. Em um depoimento e entrevistas, ele relata que passou 4 meses atrás das grades em um centro de detenção na Flórida conhecido como Alcatraz dos Jacarés. Antes de ser deportado, segundo Anderson, as condições na unidade eram duras, comida insuficiente e banho limitado e apenas 3 vezes por semana. Ele conta que enfrentou privação de higiene, rotina precária e tratamento degradante. Dificuldades que, segundo defensores dos direitos humanos, são parte de um quadro mais amplo de denúncias contra o sistema de imigração norte-americano. O caso dele surge em meio a relatos internacionais sobre denúncias de maus tratos e práticas que organizações como a ONU e grupos de direitos humanos consideram rotineiras nas detenções dos Estados Unidos. Essas acusações incluem detenções arbitrárias, condições insalubres, restrições de acesso a cuidados básicos e separação de famílias. Organizações civis também apontam o aumento das operações de deportação, com mais de brasileiros sendo detidos e retornados ao país em 2025. Muitos relatando experiências traumáticas e falta de assistência adequada durante o processo imigratório. Veja agora um trecho do que disse este brasileiro. Mas com as minhas filhas pequenas, hoje elas estão com a mãe delas, porque eu fiquei detido no ICE, na imigração dos Estados Unidos. Veio o oficial do ICE e disse para mim, falou, nós temos 2 opções para você. Ou nós pegamos você e suas 2 filhas, colocamos no avião agora para você ir para o seu país, ou nós te mandamos para Miami. E eu tomei a decisão de deixar elas no país e eu ir para Miami. Só que esse Miami, para onde eu fui, chama-se Alligator Alcatraz. A comida era escassa. Você comia, dali 1 hora você estava com fome. Eram 3 banhos por semana. Banho de, no máximo, 10 minutos. Eles tinham um sistema de ventilação de ar, soltando um ar frio no máximo para dentro daquele refeitório. Todos os segurança de blusa. Então, eles podiam usar blusa e nós não. Então, tanto a tortura era psicológica, quanto física, quanto mental e não sei mais quantos tipos de tortura dentro desse Alligator Alcatraz. Todos estão lá por um motivo. Todos cometeram um único crime. Qual o crime? O crime de imigrante. De você ser imigrante. Depois que eu fui abruptamente tirado das minhas filhas, esse foi o pior momento. Parabéns pra você! 55 anos de idade. Estava com a minha empresa montada, minhas filhas na escola, saudáveis, felizes, no apartamento montado. E de repente, não foi nem da noite para o dia, foi do dia para a tarde. Não pude nem dar o último abraço às minhas filhas.
Esse depoimento do Anderson foi dado à TV brasileira Globo News. E essa história de Anderson Crivalero ressalta o debate sobre a proteção de imigrantes e a pressão por políticas que garantam um tratamento digno e respeito aos direitos humanos para quem busca oportunidades além das fronteiras. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jovem cidadão americano gritando "La migra, la migra" no estacionamento do Walmart em National City, na Califórnia. A gravação mostra alertando pessoas sobre o possível momento ali que estava tendo uma operação e a presença de agentes de imigração, o chamado La Migra, que ele estava dizendo, termo informal usado para referir ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. O caso dividiu opiniões nas redes sociais. Para alguns, a atitude do rapaz seria uma forma de solidariedade com imigrantes presentes no local. Para outros, ele pode ter ido além ao tentar interferir em uma possível ação de fiscalização, o que levantou o debate sobre potenciais consequências legais. Por enquanto, não há confirmação oficial de que o ICE estava no local e que houve prisões. Nem a agência e nem o Walmart divulgaram um comunicado sobre a operação no estacionamento desta loja em National City, lá na Califórnia. A repercussão do vídeo reflete o clima atual em torno da imigração nos Estados Unidos e como relatos virais nas redes sociais têm alimentado discussões entre defensores dos direitos dos imigrantes e quem apoia ações mais rígidas de fiscalização. Vamos dar uma olhadinha no vídeo na íntegra para vocês terem uma ideia. Stop being a fucking Nazi, bitch! La migra! La migra! La migra! La migra! La migra! La migra! Uma nova proposta de lei em New Jersey pode mudar a forma como policiais e agentes federais se aproximam do público. O projeto quer proibir qualquer tipo de cobertura no rosto ou disfarce para oficiais de segurança durante atendimento nas ruas do estado. A ideia é simples: quando estiverem em contato com a comunidade, todos os agentes teriam que estar com o rosto visível e sem máscara ou capacete que escondam a sua identidade, exceto em situações muito específicas, como operações sob disfarce ou motivos médicos. Caso a lei entre em vigor, quem descumprir esta lei pode enfrentar uma multa entre $500 e $1.000 e até 6 meses de prisão ou ambos. Os defensores dizem que isso pode aumentar a confiança e transparência entre a polícia e moradores do estado Jardim, especialmente em comunidades preocupadas com ações de agentes federais. Já críticos alertam que a medida pode enfrentar desafios legais por tentar regular práticas de autoridades federais. Essa proposta segue com debates semelhantes em outros estados, como a Califórnia, onde leis parecidas enfrentam disputas na justiça. E uma análise da agência de notícias Reuters constatou que a administração de Donald Trump acusou pelo menos 655 pessoas de agredir agente federal ou impedir operações de aplicação da lei desde o início de uma série de repressões focadas na cidade no verão passado. As soon as I pulled into the parking lot here, I could see that there was 4 agents inside in tactical gear. Becky Ringstrom was arrested by federal immigration officers in Minneapolis on January 29th, but she's a U.S. citizen. Ringstrom says she was in her vehicle watching the officers for 45 minutes as they sat in parked cars in her neighborhood, intending to film them with her phone. When they began to move, she followed. A Border Patrol agent approached and told her she would be arrested if she continued tailing them. She says she stopped following the officers after being warned and was heading home. Minutes later, she says several unmarked vehicles boxed her in. Her subsequent arrest was captured by this bystander video, verified by Reuters. As soon as I put my car into park, all 4 of those agents quickly came out of their vehicle. I continued to ask if I was under arrest. I told them that I wanted my rights read to me. I asked what I was being charged with, why I was being pulled from the vehicle. None of these questions were answered. They just told me that they were going to extract me from the vehicle. Ringstrom says officers took her to a federal building downtown. One told her she'd be charged with impeding a law enforcement operation and that her name and photo would be added to a database. Reuters saw a citation the officers gave her, which said a court date was TBD, to be determined.
Ringstrom's arrest is part of a broader effort by the Trump administration to clamp down on opponents of immigration and customs enforcement, portraying them as threats to the officers and undermining efforts to arrest immigrants allegedly with criminal records. They're learning how to scare us. I will never stop believing that what happened on that day was nothing more than them trying to scare us. Two ICE officials who asked for anonymity to speak to Reuters said the agency has been tracking the names of protesters in an internal database for several months. They say the database contains names, photos, actions that provoked suspicion, locations, and license plates, and that the effort was intended to spot patterns that could lead to charges. U.S. Department of Homeland Security spokesperson Tricia McLaughlin said DHS does not maintain a database of U.S., quote, domestic terrorists, but does track threats. One of the ICE officials who spoke to Reuters said the agency was referring several people per day in Minnesota alone to federal prosecutors for potential charges over interfering with police operations. And a Reuters review of a legal database found that since the administration launched its series of city-focused crackdowns last summer, it has charged at least 655 people with violating a federal law that criminalizes impeding law enforcement. The Reuters analysis found that's more than double the prosecutions during the same period in 2024 to 2025. McLaughlin, the DHS spokesperson, said Becky Ringstrom, quote, stalked law enforcement and attempted to obstruct law enforcement from performing their sworn duties. She also said U.S. Border Patrol agents at the scene gave Ringstrom lawful commands and warnings, but that she continued to obstruct operations, leading to her arrest. Okay, yeah, our staff is worried, to have their faces out. Brenda Lewis is the superintendent of the Fridley Public School District near where Ringstrom was arrested. Lewis believes she and other members of the school board have been followed by ICE officers in unmarked cars after holding a press conference in late January opposing ICE enforcement. Lewis says she patrols schools twice a day to make sure ICE agents don't follow the children to schools or after their dismissal. Reuters rode along with Lewis on a patrol ride in a school district car. This time of day just makes my stomach hurt, right? So until about 4:30, I feel very nervous, and we're just always on guard. She had the car pull over when she saw staff members from the Philippines on the side of the road. Do Salvation Army another day. Yeah. I'm just nervous for you guys, okay? And I'll watch you till you get back there. All right. Sorry that I said no, but okay. We'll watch you guys till you're back in. Okay. Okay, bye. None of this is normal. We have a federal agency who is targeting people based on skin color and targeting people who stand beside people of color and immigrant communities and families. The Department of Homeland Security denied that ICE would target school employees for criticizing the agency and said, quote, law enforcement actions are based solely on violations of federal law and public safety concerns, not personal views or speech. The Trump administration said last week that it would scale down its surge in Minnesota to 2,000 federal officers, but the deployment remained 3 times bigger than the Minneapolis police force. Lewis says her district has 2,700 students, and that a third of them have been absent since the ICE surge began in Minneapolis. One immigrant family from Honduras living in a local trailer park has largely shut themselves inside their home. They spoke to Reuters on condition their names not be revealed to protect them from arrest. They are all seeking asylum and lack permanent status aside from the youngest, who was born here and is a U.S. citizen. Both parents have stopped going to work. A restaurant where the mother worked closed after ICE arrested a worker. The family relies on help from their children's school and a church with food. The father says it's been hard on his children. There are no words. There just aren't any. Because seeing your children suffer, wanting to go out for an ice cream, and as a father, even if you want to, you can't. There simply are no words. Armênia e Estados Unidos concordaram com um novo acordo civil de cooperação nuclear, enquanto Washington intensifica seu engajamento no Cáucaso do Sul. The U.S. is deepening ties with a country that used to be one of Russia's closest allies. It signed an agreement with Armenia to cooperate on civil nuclear power. The deal was announced in Yerevan on Monday, where Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan met U.S. Vice President J.D. Vance, who is on a 2-day visit to the region. We're also very proud to announce that our nations have completed negotiations on a 1-2-3
Civil Nuclear Cooperation Agreement. The pact would let the U.S. license nuclear technology to Armenia. Vance said that opened the door to up to $5 billion in initial American exports, plus another $4 billion in long-term fuel and maintenance contracts. For Armenia, which has long depended on Russia and Iran for its energy needs, the deal signals a shift. The country is weighing proposals from U.S., Russian, Chinese, French, and South Korean companies to build a new reactor to replace its aging Soviet-era plant at Metsamor. No decision has been made, but the announcement strengthens the chances of an American-led project, potentially further reducing Moscow's influence. Russia maintains its bid is still the strongest, saying state nuclear company Rosatom is ready to move quickly. Vance's visit comes 6 months after Washington helped broker an agreement between Armenia and Azerbaijan that is seen as a step towards a peace deal. He's also promoting the so-called Trump Route for International Peace and Prosperity, a proposed trade corridor across southern Armenia linking Azerbaijan and Turkey. The U.S. says the project could reshape trade from Asia to Europe, while bypassing both Russia and Iran. Vance heads to Azerbaijan next as the U.S. pushes forward with its regional diplomacy. Ghislaine Maxwell, associada de Jeffrey Epstein, se recusou a responder perguntas em um depoimento para o Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Estados Unidos. Senhora Maxwell, em algum momento, você desempenhou algum papel nas atividades de Jeffrey Epstein envolvendo o recrutamento, a preparação ou o tráfico de jovens mulheres ou meninas? Invoco meu direito ao silêncio pela Quinta Emenda. Ghislaine Maxwell se recusou a responder perguntas sobre sua associação com Jeffrey Epstein em um depoimento perante parlamentares dos Estados Unidos na segunda-feira. Sua recusa em falar gerou críticas de membros republicanos e democratas do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara, incluindo seu presidente James Comer. Tínhamos muitas perguntas a fazer sobre os crimes que ela e Epstein cometeram, bem como perguntas sobre potenciais co-conspiradores. A deputada democrata Melanie Stansbury acusou Maxwell de usar o depoimento para fazer campanha por clemência do presidente Donald Trump. Ela não será libertada da prisão a menos que, é claro, Donald Trump compre o que ela está vendendo. Sigrid Macaulay, uma advogada que representa vítimas sobreviventes de Epstein, disse que Maxwell pode ter detalhes importantes sobre quem sabia o que e quando, mas alertou que ela não deveria ser tratada como uma fonte confiável. Não há verdade no que ela diz, e esse é o elo perdido aqui. Ghislaine Maxwell certamente tem informações críticas que nos ajudariam a entender exatamente o que aconteceu e quem estava lá em vários momentos. Parte disso conseguimos juntar através das informações de outras testemunhas, etc. Mas ela estava definitivamente no centro disso. O problema é que ela nunca dirá a verdade. Vimos isso durante o depoimento que fizemos no meu caso vários anos atrás, onde ela mentiu repetidamente, vez após vez. Em 2021, Maxwell foi considerada culpada por seu papel em ajudar Epstein a abusar sexualmente de adolescentes e está atualmente cumprindo uma pena de 20 anos de prisão. David Marcus, seu advogado, disse que a aconselhou a invocar a Quinta Emenda, pois ela tem um pedido de habeas corpus pendente. O depoimento ocorreu após o Departamento de Justiça norte-americano divulgar milhões de documentos internos relacionados a Epstein, incluindo fotos de Trump com várias mulheres cujos rostos estão censurados, além de uma nota sugestiva do agora presidente para o criminoso. Trump sempre negou ter qualquer conhecimento dos crimes de Epstein e disse que rompeu os laços com ele no início dos anos 2000. E-mails entre os novos arquivos liberados do caso Jeffrey Epstein mostram que Andrew Windsor, irmão mais novo do rei Charles, teria compartilhado documentos comerciais oficiais britânicos com um falecido agressor sexual em 2010. O mais recente lote de arquivos de Jeffrey Epstein parece mostrar que o ex-príncipe Andrew compartilhou documentos comerciais britânicos com o falecido agressor sexual. Andrew Mountbatten Windsor, o irmão mais novo do rei Charles, trabalhava como enviado do governo quando compartilhou as informações com o criminoso em 2010. O ex-príncipe sempre negou qualquer irregularidade e não respondeu a pedidos de comentários desde a divulgação mais recente de arquivos de Epstein nos Estados Unidos. Os novos e-mails parecem mostrar que Andrew encaminhou a Epstein relatórios sobre Vietnã,
Singapura e outros lugares. Tais documentos haviam sido enviados ao integrante da realeza em caráter oficial, em uma viagem que fez enquanto representante do governo. Geralmente, enviados comerciais devem seguir regras de confidencialidade e são proibidos de compartilhar documentos sigilosos ou mesmo comerciais. A Polícia Metropolitana não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Há anos, a relação de amizade entre Andrew e Epstein é analisada, o que custou ao ex-príncipe seus títulos e a mansão real em que vivia, da qual teve que se mudar na semana passada. Na segunda-feira, enquanto Charles era vaiado em uma visita à cidade inglesa de Clitheroe, seu filho, o príncipe William, e a esposa Kate disseram estar profundamente preocupados com as últimas revelações. Essa foi, até agora, a mensagem mais contundente da realeza sobre o escândalo Epstein. As novas revelações dos arquivos do criminoso geraram também a maior crise do mandato do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Isso após ele nomear um conhecido de Epstein, Peter Mandelson, como embaixador nos Estados Unidos. Assim como Andrew, parece que Mandelson também compartilhou arquivos governamentais confidenciais com Epstein. A polícia está investigando alegações de má conduta ocorridas em períodos em que Mandelson exercia cargos públicos. Por conta da decisão de nomear Mandelson embaixador, o chefe de comunicações de Downing Street, Tim Allen, renunciou na segunda-feira. Ele disse que deixava o cargo para abrir caminho para uma nova equipe de apoio ao primeiro-ministro. Tal decisão ocorreu um dia após o assessor mais próximo de Starmer, Morgan McSweeney, também deixar o governo em meio às polêmicas envolvendo Epstein. Críticos dizem que a nomeação do embaixador levanta questões sobre o julgamento e a capacidade de governar de Starmer. E o nome do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apareceu em 74 arquivos recém-divulgados nos casos dos arquivos de Jeffrey Epstein. A imensa coleção de documentos, tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 30 de janeiro de 2026, nesses arquivos fazem parte mais de 3,5 milhões de páginas de registros ligados à investigação sobre o financista Jeffrey Epstein, morto em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. Mas atenção, a simples menção ao nome de Jair Bolsonaro não prova nada. As referências podem aparecer em e-mails, listas ou comunicações, e não há indícios que Bolsonaro estejam ou é investigado sobre qualquer conexão com os crimes de Epstein. Um dos trechos que ganhou destaque mostra uma mensagem atribuída ao estrategista político americano Steve Bannon, dizendo que a questão de Jair Bolsonaro deve ser mantida nos bastidores. Essa frase foi encontrada nos registros, mas sem contexto claro ou explicações adicionais. Especialistas alertam que em bases de dados tão grandes, nomes podem surgir de forma indireta ou repetida. Isso não significa envolvimento em atividades ilegais. A liberação dos Epstein Files, ou os arquivos de Jeffrey Epstein, seguem gerando repercussão global porque documentos descobertos ao longo dos anos já mencionaram outras figuras públicas e líderes mundiais. Mas até agora nenhuma acusação formal surgiu a partir dessas citações. A Air Canada anunciou na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, que está suspendendo voos para Cuba devido a estar ficando sem combustível para os aviões. Air Canada said on Monday that it's suspending flights to Cuba after the island cautioned that it is running out of jet fuel. The warning comes as the U.S. tightens its grip on the communist-run nation's oil supply. Canada's largest carrier said in a statement that jet fuel is not projected to be commercially available at airports as of Tuesday. The shortfall is set to last from February 10th through March 11th, according to a notice to air missions published late on Sunday. The Cuban Aviation Corporation published a short statement on Monday morning, just hours after the notice was issued, but made no mention of the fuel shortage or flight cancellations. The Cuban government did not immediately respond to a request for comment. Air travel appeared normal at Havana's Jose Marti International Airport on Monday, according to a Reuters witness. But some travelers called for urgent measures to be taken in order to avoid flight cancellations. Fuel shortfalls are not new to Cuba, which has long struggled with supply issues, and many airlines already have plans in place to deal with them.
Similar crises have prompted many carriers to refuel in nearby third countries, including Panama, the Bahamas, the Dominican Republic, and the U.S. Cuba has historically relied on Venezuela to provide much of its jet fuel. The Caribbean island nation has not received any crude or refined products from its top ally since mid-December, when the U.S. moved to block the South American nation's exports. U.S. President Donald Trump has since vowed Cuba would receive no more oil from Venezuela and has threatened to slap tariffs on any nation sending fuel to Cuba, effectively cutting off the island's supply. E o México anunciou o envio de ajuda humanitária para Cuba em meio a uma grande crise energética e falta de combustíveis, enquanto os Estados Unidos aumentam a pressão sobre a ilha. A presidente Claudia Sheinbaum disse que os navios mexicanos partem com alimentos, itens de higiene e suprimentos essenciais para aliviar o sofrimento da população cubana. Esse gesto acontece em um cenário de sanções e ameaças de tarifa dos Estados Unidos sobre países que ainda fornecem petróleo a Cuba. Uma estratégia que tem deixado a ilha sem combustível e piorado serviços básicos como eletricidade e transporte. Sheinbaum falou em solidariedade e prometeu continuar o apoio, mesmo enquanto o México negocia diplomaticamente com Washington para tentar retomar um fluxo de combustível sem enfrentar sanções econômicas. A crise energética em Cuba levou até o cancelamento de voos internacionais, como mostramos agora há pouco com os aviões do Canadá, e cortes de energia, aumentando a pressão sobre a população e destacando a importância de ajudas humanitárias externas neste momento crítico. E por agora ficamos por aqui com nossa Agenda 47, mas logo mais às 7 horas da noite já vai estar disponível na nossa plataforma SPT Plus mais uma edição do Jornal Brasil News, trazendo os últimos detalhes e notícias do mundo do Brasil e Estados Unidos. Fique com a gente e baixe logo a SPT Plus. E se você também ainda não é inscrito no nosso canal Seaba Brazilian Television, faça sua inscrição agora mesmo, deixe um like se gostou, um dislike se não gostou, um comentário se gostou, e se não gostou, deixa também um comentário porque não gostou, né? Isso é importante. Depois de fazer tudo isso, você ativa o sininho das notificações e aí, quando chegar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo através da plataforma YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, também em mais uma edição do Agenda 47.